uma alegria muito grande estarmos aqui quando a gente olha para o mundo com tantos conflitos, tantas dores, e nós, com esse parênteses na nossa vida pessoal, de estarmos aqui embanhados nesses sentimentos, né, a espiritualidade tratando, nos dando forças, nos ajudando a ter discernimento para a gente entender aquilo que as lições trazem para nós, para que a gente consiga, dia a dia, um pouquinho de cada vez, ser um pouquinho melhor, cumprir aquilo a que viemos, que é aprender a amar. Porque se houver amor, nós encontramos caminho para todas dificuldades, obstáculos no nosso caminho evolutivo. Nós que estamos sempre estudando o Evangelho, já não podemos alegar mais que estamos na infância espiritual, que estamos errando sem saber. E é por isso que é tão importante esse tema autodescobrimento. Porque quando perguntam para qualquer um de nós, por exemplo, se alguém chega a mim, quem é Maristela? A tendência é a gente começar assim: fui professora de matemática por 33 anos, participo do grupo de estudo na Centro Espírita Paulo Apóstolo e na Casa Espírita Joana d'Arc. E nós vamos listando as nossas atividades. Isso não somos nós, isso somos o que nós fazemos. Todos nós temos uma dificuldade enorme de falar sobre quem somos. Por quê? Algumas características nossas nós escondemos de nós mesmos. É muito comum falar assim: aquela pessoa me fez perder a paciência. Porque é mais fácil do que falar: eu ainda não desenvolvi a tolerância para com algumas características daqueles que caminham comigo. Eu não sou invejoso, eu só queria ter melhor que tudo que passa na minha frente. Isso quando é pior um pouquinho, que a gente quer ter e quer que o outro não tenha. Numa necessidade, às vezes, de um status, de um poder, que ainda faz parte das características que nos mantêm a esse planeta, o orgulho e a vaidade. Que muitas vezes negamos. Não, eu sou uma pessoa simples. Eu participo da casa espírita, eu tenho tal atividade, mas se eu coordeno um grupo, só a minha opinião prevalece. Já desenvolvi a humildade? Se eu sou cooperador, ainda assim, quero que todos os cooperadores tenham o mesmo pensamento que eu. Então, olhar para o autodescobrimento, é preciso também uma certa gentileza, porque vamos de encontro a características nossas que às vezes aquele que tem menos afeto por nós aponta e a gente acha que ele está errado, ficamos ofendidos. Nossos amigos são muito gentis, para não nos magoarem, às vezes não apontam aquilo que temos que melhorar. Agora, os nossos desafetos, daí a importância de amarmos os nossos desafetos, orarmos por eles, porque eles são professores, eles apontam ali exatamente o que nós viemos rever, e que muitas vezes, inclusive no meio espírita, a gente escuta de vez em quando assim: isso aí, essa encarnação não dá não, vou deixar para a próxima. E a gente nem sabe se vai ter oportunidade de regressar à Mãe Terra, não é mesmo? Para tentar esse tema do autoconhecimento, pensando também com a gentileza de que hoje, apesar de todas as dificuldades que ainda possuímos, nós somos melhores que ontem, porque somos espíritos milenares, nós não trazemos apenas dificuldades, nós já desenvolvemos virtudes. E nós somos maiores do que ontem, melhores que ontem. E estamos aqui para sair um cadinho melhor. Porque se formos criados à imagem e semelhança de Deus, quanto mais evoluirmos, quanto mais crescermos, mais semelhantes, mais perto estaremos do nosso Pai. E a existência é para isso.
pensando a respeito de uma pergunta que tem nesse livro aqui, ó, Joana de Ângeles responde, psicografia do Divaldo, na pergunta 140, o José Maria Souza faz a Joana de Ângeles. Como proceder para buscar o autoconhecimento? Resposta. Aprofunda a autoanálise e tem coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais grandes emoções perturbadoras e raciocina sobre a vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não justificando nem as escamoteando, quer dizer, não camuflando, não arranjando desculpa, sobre o desculpismo habitual. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Começa pelos vícios sociais das mentiras, da maledicência, da calúnia, do pessimismo, da suspeita, passando aos dramas do comportamento, na inveja, no ciúme, no ressentimento, no rancor, no ódio. Posteriormente, elabora as medidas educativas às dependências aos alcoólicos, ao tabagismo, às drogas alucinógenas, à luxúria, aos distúrbios de conduta e às investidas das alucinações psicológicas. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Como condicionamentos são a segunda natureza e a natureza humana, esses condicionamentos gerarão hábitos salutares que te plenificarão em forma de equilíbrio e paz. Desta lista de dificuldades que a resposta trouxe para nós, é muito difícil que nós não nos encontremos em nenhuma delas, não linearmente, mas em algumas situações. Eu não tenho rancor nem ódio. Nós vivemos aí já, vamos marcar mais ou menos da pandemia para cá, uma polarização política de uma agressividade horrorosa no nosso país, com consequências desastrosas. Nós estamos aqui falando de partido A ou B, nós estamos trazendo o rancor da divergência de opiniões. Esse rancor às vezes se estende na hora, o nosso amigo comentou ali, na hora da divisão de uma herança, na hora do divórcio, quando não concordamos com aquele que caminha conosco, quem somos nós? Eu gosto muito da história da Branca de Neve, para pensar nisso. A rainha, madrasta, ela chega de frente para o espelho e todo dia, quem é a mais bela no reino? És tu a mais bela. Ela sai feliz, linda, penteada, perfumada. Até o dia que o espelho fala que é a Branca de Neve. Aí ela vira bruxa, manda matar a Branca de Neve, descobre que o caçador tinha tapeado ela, manda matar o caçador. Quem somos nós quando alguém nos diz não? Quem somos nós quando alguém não concorda com aquilo que pensamos? Então essa é a questão do autoconhecimento. E para que é necessário? Para eu domar as minhas ações. Porque esses sentimentos todos aqui não são confortáveis, são ódio, inveja, ciúme, não é até esquisito pensar que a gente sente isso de vez em quando? Mas aí fica aquela perguntinha, quem nunca? Só se tiver algum espírito puro entre nós, aqui hoje, encarnado ou desencarnado, e eu peço desculpa. Mas todos nós que estamos ainda estagiando o planeta de provas e expiações, nós ainda temos momentos que vivemos esses sentimentos que nós já diagnosticamos que não são bons. Mas eles são necessários?
Porque não é negá-los, é o que fazer com eles. A raiva é um sentimento bonito? O que vocês acham? Não, né? Mas tem hora que é necessário, sem a raiva não se muda. O que fez, por exemplo, fazer com que na sociedade houvessem mudanças de, por exemplo, hoje a mulher poder votar? Hoje uma mulher pode estar aqui falando sobre o Evangelho, antigamente não. Nós não podíamos votar. Houve época que para a mulher votar tinha que ter a permissão do marido. E antes disso, nem isso. E mais lá para trás a gente nem tinha alma. Nós já passamos por isso. Então, tem certas coisas. Aí foi a indignação, que a indignação e a raiva estão ali, ó, de mãozinha dada, né? Faz ter mudança, mas como que você vai usar a sua raiva? Se aquilo está te incomodando, está te trazendo esse sentimento, você tem que encontrar caminhos de mudar a si mesmo, porque muitas vezes não é o que está acontecendo. Tem situações em que sentimos raiva, no caso lá, voltando à história da Branca de Neve, que as coisas não estão acontecendo da forma como queríamos. Aí a quem que nós temos que mudar? A situação ou a nós mesmos? A nós mesmos. Então, os sentimentos, eles existem, eles fazem parte da nossa condição humana. O nosso trabalho é aprender a amar de forma que nós usemos essas emoções para caminhos positivos. O orgulho, será que ele é de todo negativo na condição humana? Será que hora nenhuma você tem que ter assim, aquela nuancezinha? O orgulho confundido com o amor próprio, para sair de certas situações, por exemplo, os que vivem relacionamentos com narcisistas, quando você está sendo muito humilhado, não valorizado no ambiente de trabalho, às vezes é necessário que você faça mudanças. Esse sentimento, o que você vai fazer com ele? Você vai ficar ali se subjugando ou você vai buscar novos caminhos onde você possa crescer mais? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o nos conhecer não é para embolar os sentimentos que a gente acha difícil e jogar no lixo. É para transformá-los em algo melhor. Eles têm que ser ferramenta, muitas vezes, de mudança. Isso não significa usar de agressividade, de intolerância. Sempre o caminho vai ser pelo caminho das leis do amor. Justiça, amor e caridade. Que é o que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus. Então não é assim, estou sentindo raiva no meu ambiente de trabalho, estou sendo humilhado. Então tem que ficar aqui mesmo, é meu karma. Outra coisa que a gente aprendeu com o Evangelho, as causas atuais das aflições. É tudo que tem que acontecer? Não. Será que eu estou colaborando para que aquela situação difícil esteja se desenrolando na minha vida? Ou será que aquilo está vindo até mim? Se eu não tenho chance de mudança, será que ali é meu lugar mesmo? Então, tudo isso a gente tem que pensar dentro desse contexto. O autoconhecimento, ele é um processo educativo. Não tem como a gente passar pelo autoconhecimento, embora os livros sejam maravilhosos, tragam passo a passo. Quando é que eu ponho o autoconhecimento em atividade? Quando eu me relaciono com as pessoas. Aqui dentro da casa espírita é fácil nós sermos fraternos. Nós temos que ser lá fora aquilo que nós somos aqui dentro. Sermos fraternos entre corações amigos. A gente chega, aquele sorriso, abraço, boa noite, boa tarde, quando é de dia. Vamos fazer as atividades juntos, temos a mesma crença. É tranquilo, não é? Mas e com aquele companheiro de vida que é nosso vizinho, que não concorda com o que nós pensamos? Posso perder a paciência com ele? Não. Quando que ele vai aceitar um pouquinho o espiritismo? Se ele vê na minha conduta alguma coisa que ele acha certa. Então, a gente tem que ter uma certa tolerância. Então, a fraternidade aqui dentro, ela é fácil. E assim mesmo, tem hora que não acontece. Não é assim? Num grupo de trabalho, mesmo dentro da casa espírita, conhecedores de todos esses
relacionamentos. Às vezes falta uma coleguinha, aí a outra vira, fulana não veio, graças a Deus. Vocês viram como ela está obsediada? Nossa, ela anda tão difícil. Cadê a caridade que nós aprendemos? Né? Vocês nunca viram acontecer, só eu. Acontece. Então nós temos que trabalhar esse lado nosso. Aumentar a caridade também entre nós, mesmo nós que somos companheiros de ideais. Às vezes precisamos da bondade e da tolerância, daquele que caminha conosco. A doutrina espírita, ela então não pede para que nós joguemos nada fora. O homem novo que nós procuramos ser, através da reforma íntima, não é pegar o homem velho e jogar fora. Nós somos fruto aí de várias existências. Nós temos hábitos milenares, nós não vamos mudar de uma hora para outra. E também não podemos ter a ilusão que vamos sair dessa vida aqui com passaporte para a angelitude. Até lembrando que os mundos, eles são solidários entre si. Nós estamos na planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração, experienciando a regeneração. Lá o bem vai prevalecer. Ainda vai ter o mal? Vai. Vamos fazer um paralelo com a época atual? Todos os povos do planeta, vão pensar em planeta, não só no Brasil, estão todos no mesmo estágio de evolução? Ainda tem tribo canibal na Terra, ainda tem guerras horrorosas, hábitos bem diferentes dos nossos, beirando o primitivismo. Então, não é que quando for a Terra regenerada, vai estar todo mundo igualzinho. Aquele que já tiver condição vai permanecer. Quem vão ser os que não vão estar aqui? Aquele onde o mal é aqueles crimes hediondos, né? Pensamos que o pessoal que arquiteta a guerra, que mata, e essas coisas muito feias, já não vão acontecer. Mas aqueles que assim, malzinho menor, porque quando a gente fala em guerra, a gente pensa naquele mal grandão, né? Mas a inveja é um mal. Se prejudica o amigo com a sua inveja, prejudica primeiro a gente mesmo, porque toda energia que sai de mim, primeiro estragou meu coração, meu fígado, meu rim, o meu sossego. Será que eu não durmo? Será que eu tenho sono? Que as companhias espirituais eu convido para o meu dia a dia, quando eu me permito trilhar na estrada da inveja. Com certeza, aqueles irmãos mais abnegados que nos trazem paz, não vão estar perto da gente nessa hora. Quando eu subo no orgulho e no egoísmo, quem eu convido para minha companhia? Aí de repente minha vida está toda atrapalhada, eu não sei porquê. Eu tomo passo, eu assisto palestra, eu faço campanha do quilo, eu estudo, o que é que eu estou fazendo de errado? É o autoconhecimento. Vamos voltar para a nossa casa mental. Porque às vezes nós não fazemos o mal explicitamente, mas o nosso pensamento é energia viva. Às vezes a gente não verbaliza, porque a gente já não é tão ruim, já aprendeu a falar baixo, já aprendeu a usar uma linguagem mais melhorada um pouquinho, mas o que a gente pensa? Quando aquele que não está muito alinhado com o que nós acreditamos, tem um deslize e fala, lá, a lei do retorno é implacável. Olha que frase mais maldosa. É como se falasse assim, tudo bem, tudo bem. Mas como a gente já não faz isso, a gente fala que a lei do retorno é implacável. Então, nós temos que ter bastante cuidado, porque nosso pensamento vai gerando as coisas que acontecem no nosso caminho. Então, nós precisamos educar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E cabe aqui a gente fazer uma diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquilo que o outro pode ver. Por exemplo, Zé Roberto, vamos supor que ele fala um negócio, eu fiquei com vergonha. A gente transfigura, a gente envermelha, então a emoção o outro vê. Eu estou com raiva, até o olhar da gente, o olho faz até assim, faz? Parece que vai sair, né? Então,
A emoção, o outro vê. Agora o sentimento, ele é nosso, ele é interno. Um outro exemplo, eu posso estar muito brava com alguém falando baixinho, quietinho, que é meu chefe. Se eu externar a minha emoção, eu perco meu emprego. Meu sentimento é de querer pegar pelo pescoço, dar uma leve dobradinha, assim, na cervical. Mas aí a gente fala baixinho, pede desculpa até sem achar que está errado, né? E segue. Então, emoção é que o outro alcança, sentimento é aquilo que está aqui dentro. Trabalhar o sentimento é muito importante. Existe uma diferença entre quem nós achamos que somos, o que os outros acham que somos e o que nós realmente somos. Nessa parte de quem achamos que somos, nós temos a tendência de acharmos que a gente é muito bom. Quer uma prova disso? O tanto que a gente observa o erro daqueles que estão seguindo o caminho com a gente. É muito fácil falar que o outro errou. Eu não estou andando com os sapatos dele. Não são meus pés que estão doendo. Então, para a gente saber se o outro agiu, às vezes a gente agiria muito pior que ele naquela situação. Ah, você viu fulano? Perdeu paciência, falou isso, né? E se fosse a gente? O que será que a gente iria fazer? Então, a gente se acha muito bom e às vezes se esquece que muitos de nós, Deus é tão perfeito que muitos de nós não estão preparados para certas provas. O que é que ele faz? Ele deixa algumas áreas da nossa vida, vamos pensar na nossa vida como uma estante cheia de gaveta. Ah, essa gaveta aqui, ó, de lidar com a dificuldade financeira, ele ainda não está pronto, capaz até dele ir para o extermínio, se ele perder a fortuna dele. Então, essa gavetinha fica fechada, para quando você tiver já alguns valores que vão te auxiliar a viver essa experiência. Ah, mas essa gaveta aqui da solidão, em reencarnação passada, ele brincou muito, não teve responsabilidade afetiva, mas nessa ele está pronta para passar pela solidão, para valorizar a família numa próxima encarnação. Então essa gavetinha está aberta. E é tão bom que nenhum de nós, seja qual for a gavetinha aberta do aprendizado, nenhum de nós está desamparado. E sempre, 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 o recurso mais valioso que nós temos é o quê? A prece, porque nenhuma fica sem resposta. Ainda que a resposta não venha aquela que a gente elaborou. Porque a gente é tão custoso, que a gente ora e quer que Deus responda exatamente aquilo que a gente quer. Às vezes você ora, por exemplo, para passar no vestibular para determinado curso. Mas não é aquele seu caminho. Às vezes foi aquele caminho que fez você vir declinando, jogando várias encarnações fora. Então, aquela profissão ia te dar muito dinheiro, você ia estar com poder, ia se perder de novo, no orgulho, na vaidade, não ia crescer. Então, você vai para uma outra, que você vai ser útil, vai desenvolver virtudes, às vezes vai ganhar um pouquinho menos de caraminguá, mas vai sair da reencarnação vitorioso. Então, nem todas as nossas preces são entendidas por nós quando a resposta não é aquilo que queremos. Esses dias eu vi uma palestra e achei muito interessante dividir um caso que contaram lá. Uma criança estava muito doente aos 6 anos e o médico avisou que ia a óbito. E o pai rezou, pediu para que a criança não fosse embora. Aí falaram para ele que não, que estava na hora. E ele insistiu e pediu, deixaram ficar. Quando foi em torno de 18 anos, esse espírito se envolveu com drogas, desenvolveu esquizofrenia e cometeu autoextermínio. Aí lá no final da história eles explicavam que aquela criança tinha exatamente aqueles 6 anos de vida, que era o que o espírito dava conta de viver. Quando vem os desafios da puberdade, né? Os desafios dos sentimentos, o espírito ainda não estava preparado.
E se ele tivesse ido embora aos 6 anos, a desencarnação dele seria mais fácil para o próprio espírito, porque ele ia chegar no plano espiritual levado ao hospital. Desencarnou por uma doença. No entanto, tendo ficado, voltou pelas portas do alto extermínio, que é lógico também, pela bondade divina, vai ser socorrido, né? Mas uma dificuldade, uma dor maior, além da dor dos próprios pais. Então, quando a gente teima muito, vocês já ouviram aquela frase assim, cuidado com aquilo que você deseja, você pode conseguir? Às vezes a gente insiste tanto que quer uma coisa, que a espiritualidade fala assim, não, então deixa eu tentar. E nem sempre a gente está preparado. Então, muitos nãos que a gente recebe na vida são, na verdade, o amor de Deus por nós. Nós temos que aprender a escutar não de vez em quando. O autoconhecimento, então, ele tem que ser trabalhado em nós com autoaceitação, auto-perdão, para que a gente não se enverede na culpa, na autopunição e na baixa autoestima. Porque quando isso acontece, ou nós fazemos escolhas das quais vamos nos arrepender, ou adoecemos, porque nós somatizamos as nossas emoções, nós adoecemos conforme nós nos aceitamos. E nós estamos vivendo uma época cruel. A internet ela trouxe muita coisa boa, muita oportunidade da gente estudar, de conhecer, né? Muita descoberta científica. Mas tem um lado dela que hoje em dia está vivendo, você tem que ser feliz o tempo todo, ninguém posta foto chorando, posta? Todo mundo está sempre feliz, né? As famílias perfeitas, aí de repente o casal acabou de brigar, abre lá o Instagram, tá aquela família parecendo um comercial de margarina, daquela frustração, daquela impressão assim, nossa, só eu que não tenho isso? Não é verdade. Aquele momento lá daquela família é verdadeiro? É, mas é um recorte, é um momento. Nós, na nossa condição, nossas famílias são de pessoas reais. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é alegre o tempo todo, ninguém é bonito o tempo todo, a gente até se ajeita, mas na hora que acorda, amigos, não sei vocês, a gente acorda descabelado, um pouco amarrotado, né? A mulherada aí, ninguém está de cílio postiço ainda, ninguém passou batom nem perfume, a coisa não é tão bonita assim igual está na foto, não, né? Então, o mundo real, ele tem as diferenças do mundo ideal. E na internet você tem que ser jovem, nós não podemos envelhecer, é o etarismo, né? Tem um peso ideal, tem um formato de felicidade, tem uma receita pronta que se a gente for medir direitinho, não cabe na vida de ser humano nenhum. Nenhum atende àquela perfeição. Agora, todos nós temos momentos felizes? Temos. Teremos cada vez mais a nível de falar assim, nossa, nós somos felizes com toda a possibilidade que tem na Terra, quando a gente tem o quê? Lá no Evangelho ensina. O que é a felicidade? É a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que maravilha, é possível para todos nós. Se nós vivemos de acordo com o que nós aprendemos aqui no Evangelho, nós somos felizes aqui na Terra. Porque ser feliz é diferente de não ter problema. A infelicidade, o sofrimento são coisas diferentes. Vamos pensar numa mulher dando à luz, trabalho de parto, está lá 4 horas e o neném ainda não nasceu. Está sofrendo dor, está gritando horrores. Ela está em sofrimento? Tá. Mas ela está infeliz? Não está. Um filho chegando. Então nós temos que aprender essa diferença. É possível passar por qualquer dificuldade, por qualquer matéria difícil que nós viemos cursar aqui na Terra, sendo felizes. E o autoconhecimento ajuda nisso. Então, para a gente pensar no autoconhecimento, nós temos que pensar dentro de uma ética diferente. O que é ética? A ética, ela é imutável. O que é certo em qualquer tempo, o que é errado em qualquer tempo. A ética ela é diferente da moral. A moral tem a ver com os costumes de época. Lá em 1930, a mulher não podia usar calça comprida. Hoje pode.
né? Teve uma época que mulheres não podiam frequentar a escola, hoje pode. Então, isso aí faz parte da moral. Agora, a ética, em qualquer religião, em qualquer época, neste planeta, ou quando estivermos no mundo de regeneração aqui na Terra, pode matar? Pode roubar? Pode fazer tudo que a gente sabe de errado? Pode. Então, a ética é aquilo que não muda. Então, o autoconhecimento, ele também traz para nós uma ética de sermos responsáveis conosco mesmo e com aqueles que caminham conosco. E isso lá no Evangelho é uma frase muito bonita: amar ao próximo como a si mesmo. E a Deus acima de tudo, né? No livro Reforma Íntima Sem Martírio, esse aqui, ó, da Irmãs do Fogo, ela traz um certo roteiro, uma sugestão de como que nós podemos conseguir o processo do autoconhecimento. A primeira coisa que ela pede é que a gente tenha postura de aprendiz. O que é postura de aprendiz? É abandonar os preconceitos. Porque se eu tenho preconceito, eu não mudo de ideia sobre aquilo ali. Eu tenho uma ideia pré-concebida. Por exemplo, meu vizinho lá já determinou que eu vou me queimar no fogo do inferno. Eu não quero nem saber se a gente faz o bem, se a gente faz a caridade. Já estou condenada. A fogueira para mim já está acesa do outro lado. Né? Então, isso é um preconceito. A pessoa tem que estar aberta a conhecer, a vivenciar, a escutar o outro. Nós estamos no mundo, todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. A maioria não busca conhecimento, não. Mas se você jogar qualquer ideia, tem 30 opiniões a respeito. Nunca estudou a respeito daquilo, nunca leu, mas tem opinião formada de como você deve agir. Vamos pegar uma coisinha simples, hipotética. Vamos pensar assim, você joga lá na internet. A criança deve usar chupeta ou não? Eu mesmo estudei sobre isso, por isso que eu estou falando de hipotético. Vai ter 100 mil opiniões. Pode, não pode, o que pode, o que não pode. Mas alguém estudou? Então, com as leis de Deus é a mesma coisa. Às vezes as pessoas dão opinião sem nunca nem ter lido a respeito. A segunda coisa que ela fala é a observação de si mesmo. Porque nós observamos o coleguinha. Será que entre nós aqui, que estamos aqui hoje, será que a gente nunca em algum momento pensou assim, essa palestra, gente, meu marido é que tinha que estar aqui, isso era para ele. É para minha sogra. Nunca é para a gente. É para o meu filho, é para o meu vizinho. É a gente, não, a gente é perfeito. A gente se acha, né? Então, a autoobservação, olhar para si mesmo. Renúncia. O que é a renúncia? Para nós mudarmos hábitos, muitas vezes a gente tem que renunciar a ambientes. Exemplo, o alcoólatra. Para ele conseguir vencer a dificuldade dele com o álcool, ele pode frequentar bares. Se ele frequentar, ele vai beber o primeiro copo. Do primeiro para a queda de novo é segundo, é rapidinho. Então, determinados hábitos que nós temos que mudar de ambiente. Eu tenho tendência à maledicência. Aliás, espírita não é maledicência, espírita comenta, não é mesmo? Não fala mal dos outros, você comenta. Não é assim? Aí você tem uma rodinha de tomar café e comer pão de queijo, onde todo mundo comenta da vida de todo mundo. Se você quiser mudar a maledicência, já que é seu hábito, tem que começar mudando a rodinha. Andar com pessoas que não tenham esse hábito. Com pessoas que às vezes quando chegar e falar assim, fulano faltou outro dia na sopa, você viu a tal de sediada, menina? Aí você tem que andar com aquele grupo que fala assim, nossa, aquela colega é tão prestativa, ela fica até o final, enquanto não vai até o chão, não vai embora. Alguém que te aponte as qualidades e não as dificuldades. E muitas vezes também a gente precisa de que alguém que aponte as nossas qualidades. Porque às vezes a autoestima está tão baixa que a gente precisa de uma forcinha. Alguém tem que lembrar a gente que a gente tem valor.
E aí, graças a Deus, nós temos os amigos e a família para nos ajudar nessa hora, né? Além da renúncia das coisas, nós temos também, às vezes, renunciar no terreno das opiniões. O Chico falava muito que conforme a verdade que a gente oferece, é como jogar água fervendo numa planta. Será que o outro está pronto para a verdade? E será que a minha verdade, a maneira que eu enxergo as coisas, vai ajudar aquele companheiro naquele caminhar dele, naquela hora? Então, nós às vezes temos que renunciar a atos, lugares, opiniões, aprender a renunciar aos pensamentos. Se você tem um pensamento repetitivo, sempre aquela pessoa que só pensa em adquirir bem material, bem material, bem material, bem material, às vezes ela passa a vida adquirindo uma riqueza que quando ela está lá na velhice, ela não aproveitou nada, não deixou a família aproveitar, só pulou, não usou bem. E de repente ainda gasta aquilo tudo com a própria saúde, porque adoeceu, ficou doente, de tanto que não teve alegria, não teve felicidade. Então, nós temos que renunciar muitas vezes a atitudes, a opiniões, a ações, a pensamentos. Nós temos que ter a aceitação da nossa sombra. O que é a nossa sombra? É aquela parte da nossa personalidade que ou nós não conhecemos realmente, ou fazemos que não conhecemos, para que a gente possa modificar a nossa conduta. Normalmente, o que aponta para isso? Aquilo que a gente vê no outro de errado, em quem que a gente tem que corrigir? Em nós mesmos. O que me incomoda muito no outro, muitas vezes é o que eu tenho que trabalhar em mim. É difícil demais trabalhar com aquele companheiro, ele é muito autoritário. Será? Ele pode até ser, mas será que eu não sou também não? A vovó tinha um ditado assim, não sei se vocês conhecem, 2 bicudos não se beijam. Vocês já ouviram falar isso? A vovó falava muito isso. Então, às vezes eu sou tão autoritário que estar sendo liderada por outra pessoa, às vezes a pessoa nem é autoritária, mas é o líder daquele trabalho. E aí eu não quero seguir regra, eu quero tudo do meu jeito. Quem que é o autoritário, na verdade? O auto-perdão, ele é necessário? Ele é necessário. Agora, auto-perdão é diferente daquela complacência de eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Porque tem o autoconhecimento que você conhece, tem a humildade de tentar mudar, e muitas vezes nós caímos várias vezes naquela mesma dificuldade. Não é fácil deixar de ser orgulhoso de uma hora para outra. Quem sente inveja não vai deixar de sentir de uma hora para outra. Quem tem o hábito da maledicência, coça, fica sabendo um trem. Hoje em dia ainda você vai lá no Instagram, passa mensagem para 100 pessoas, dedinho, fica me coçando, tá? Plim, 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 né? É de uma hora para outra que vai perder isso? Não. Inclusive sobre as redes sociais, nós que temos conhecimento espírita e sabemos da energia, o que você está espalhando? Que energia que você está espalhando? O que você está fazendo? Você está disseminando esperança, está divulgando as mensagens espíritas, o conhecimento que você tem, levando pensamentos de consolo para as pessoas, ou você está insuflando a raiva, o ódio? O que você está fazendo? E na medida do que você está fazendo, você também está recebendo. Então, isso é muito sério. Cumplicidade com a decisão de crescer. O que é essa cumplicidade? É a disciplina. Nós não podemos querer crescer só aqui dentro. Nós temos que usar lá fora aquilo que a gente aprende aqui dentro. Qual que é o primeiro lugar que a gente tem que ser melhor? Dentro da nossa casa. Às vezes a pessoa fala baixinho, trata todo mundo bem aqui. Chega em casa, se o cachorro latir mais alto, vai ler. Se o menino fizer arte, então, Quem somos nós? Lá onde a sociedade não vê a gente, lá nós somos
nós mesmos. Porque nós desenvolvemos, às vezes a gente faz a prece bonita, né? As palavras bonitas, o tom de voz bonito. Chega lá na rua, qualquer contrariedade, parece que vem um lobo lá de dentro, uival. É esconder esse lado nosso? Não, é trabalhar ele. Se eu consigo ser melhor aqui dentro, se eu conseguir aprender alguma coisa aqui dentro, eu vou ser melhor lá fora, na sociedade, na minha família. Socialização. Adianta esses conhecimentos para nós nos isolarmos? Ficarmos só nas leituras, nas palestras, nas nossas atividades assistenciais? Nós temos que ir para o mundo. A exemplo do que Jesus fez. Os apóstolos, ele mandou eles se recolher, ficar lá na montanha, sozinho, todo mundo quietinho. De preferência, cada um no monte, que aí não tem briga entre um e o outro. Até o último dia de vida, não, eles foram para o mundo. Então, nós também temos que ir para o mundo, nós temos que passar pelo mundo. Agora, lembrando da época que nós estamos vivendo hoje, Carnaval. Carnaval, a gente sabe que é uma festa que envolve várias coisas que ainda degradam o ser humano. Droga, bebida, violência, excesso no sexo. Carnaval tem muita coisa esquisita ainda. Nós vamos entrar nisso? Agora, é aniversário aí da sua família, alguém está fazendo aniversário, e igual a musiquinha lá de carnaval, a família está dançando junto, tem alguma coisa de errado? Não, está dançando carnaval de jeito, mas de uma forma sem excessos. Então, em tudo que nós fazemos, na comida, nas nossas diversões, nas nossas leituras, nos filmes. Adianta eu vir na casa espírita tomar passe e assistir balanço geral das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde? Só pensar em crime o tempo todo, o dia todo. Significa que você tem que ser alienado e não saber o que está acontecendo na sociedade? Não. Saber até para se defender. Ó, tal lugar está tendo tal perigo, você vai se precaver. Não é? Mas se você fica só ligado naquilo, e outra, tem gente que vê uma notícia triste, ela põe no Zap, ela põe no Instagram, ela liga para a mãe, ela liga para o tio, o outro cumprimentou, ela fala naquilo o dia inteiro. Que energia que ela está formando para si mesma e o que ela está divulgando para o mundo. Então, nossa responsabilidade é muito séria. Socializar? Sim. Ser do mundo? Sim, porque nós somos daqui mesmo, nós estamos aqui, no momento nós somos daqui. Mas sem partir para os excessos. A comida boa é bom? É, mas e o excesso? Colesterol, diabetes, né? Tanto de dificuldade aí. Então, nós não precisamos disso. Caridade. Lá no Evangelho fala, fora da caridade não há salvação. A caridade, ela é o dínamo, isso aqui é a irmã do Fogo que fala, eu vou ler porque, para ser bem fiel ao que ela diz, a caridade é dínamo de sentimentos nobres que eleva o processo socializador ao nível de abençoada escola de afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Então, quando você está fazendo caridade, a caridade é o amor em ação. Aquele que está fazendo caridade, silenciando ao agressor que está desequilibrado, a caridade material quando necessário. Adianta eu querer rezar um Pai Nosso para alguém que está morrendo de fome? Eu posso até rezar, depois de dar alguma coisinha para ele comer, senão ele não vai conseguir rezar não. Né? Então, a caridade, em todas as suas expressões, ela põe em prática tudo aquilo que nós aprendemos no Evangelho. Conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmo. É a autoaceitação. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da metamorfose de nós mesmos será medida salutar no alcance das metas que almejamos,
ao tempo em que constituirá garantia de bem-estar e motivação para a continuidade do processo. Qual processo? O autoconhecimento. Que aí eu vou me autoconhecer sem sentir dor, sem sentir culpa, sem sentir vergonha de mim mesmo. É isso que é a autoaceitação. Entender que hoje eu sou melhor do que eu era antes. E que eu tive essa oportunidade para sair daqui melhor um pouquinho ainda. O exercício de negar a si mesmo não inclui o descuido ou descrédito pessoal, confundindo a sombra que precisamos reciclar com as necessidades pessoais que não devemos desprezar para o bem-estar e equilíbrio. Nós estamos encarnados. Então, nós precisamos das coisas da terra, o que atrapalha os excessos. Cuidemos apenas de vincular essas necessidades aos novos rumos que escolhemos. Fazemos essa menção porque muitos corações queridos do ideal supõem que reformar é negar ou mesmo castigar a si mesmo, quando o objetivo do projeto de mudança espiritual é tornar o homem mais feliz e integrado à sua divina tarefa perante a vida. Quando ele fala aqui em encontrar o equilíbrio, você sabe que você tem que fazer caridade. A pessoa que só adquire bens materiais, ela oferece um prato de comida para alguém? Não, porque ela está só guardando. Então, tudo que cai para o excesso. Agora, para você oferecer o prato de comida, você não tem que ter recurso? Então, nós temos que ter o equilíbrio. A doutrina que o nosso coração abraçou, ela não condena nada. Ela só nos ensina a buscar o equilíbrio. A oração, ela é a terapia da mente. Ela é um hábito que nós temos que ter diariamente. Ao levantar, agradecer que nós acordamos. Nós temos mais 24 horas, nós não sabemos se é as últimas, nós nunca sabemos, porque todos nós temos um bilhetinho carimbado na volta, né? Uns de nós, por invigilância, acaba voltando até mais cedo, maltrata tanto o corpo físico e acaba indo embora mais cedo um pouquinho. Mas aqueles que vão fazendo as coisas com moderação, nós temos um dia de voltar. Então, agradecer a cada dia e agradecer no final do dia e também preparar o nosso sono físico, para que ele seja repousante. Trabalho ele é necessário para o autoconhecimento, porque você parado, você não vai se autoconhecer, vai ficar tudo no plano imaginário. Qualquer atividade para a espiritualidade é considerado trabalho, não é só o trabalho remunerado. Aqui na casa espírita, todo trabalho é valioso. A pessoa que ficar ali na porta, fazendo um sorriso e falando uma boa noite para a pessoa, ela está trabalhando? Tá. Quem está fazendo palestra está trabalhando? Tá. Nosso presidente está trabalhando? Tá. Passista também. A espiritualidade, muito mais que nós, que quando a gente chega já está tudo preparado para nós. Então, qualquer atividade é trabalho. A dona de casa, que não tem atividade remunerada, quando ela faz o alimento da família com amor, ela está trabalhando? Tá, ainda está fluidificando a comida da família dela. Se ela faz a comida reclamando e maldizendo também, aí ela está fazendo o contrário. A tolerância, nós temos que ser tolerantes conosco mesmo no processo do autoconhecimento. E o auto-amor, que é aprender a gostar de si mesmo. Entender que nosso vaso físico, além do nosso perispírito ter moldado ele de acordo, que ele é nossa ferramenta aqui na Terra. O espírito ele não ia ter jeito de andar aqui no planeta. Então, nosso corpo está moldado de acordo com as nossas necessidades. Então, é agradecer e abençoar cada célula do nosso corpo. Inclusive, aprendendo que a gente cura muito mal no corpo da gente, abençoando. O estômago está doendo, começa a conversar com as células do estômago, começa a ver por que está doendo. Será que eu estou ficando bravo demais à toa? Será que eu estou pensando muita coisa negativa? O que eu posso fazer para esse estômago melhorar?
Ah, eu tenho refluxo e gastrite. Será que é da comida ou será que são as minhas emoções que eu estou jogando e envenenando meu vaso físico? Isso que é o autoconhecimento. É entender a gente por trás das atitudes que estão tomando. O casal está lá fazendo comida no domingo. Aí ele vira para a esposa e fala assim: nossa, mulher, você engordou, hein? Aí joga a panela para lá, e colher de pau pro outro, e briga, e eu ia fazer seu pudim, não vou mais, e o trem fica feio, né? O que está por trás de toda essa raiva? Primeiro, a vaidade foi mexida, não foi? É fácil falar que seu corpo mudou? Tanto no universo feminino quanto no masculino. Então passa pela aceitação. Mas o que faz ter essa briga? Na verdade é o medo. O medo de perder o parceiro, de não ser mais tão atraente, de não ser amado. Aí a pessoa tem que olhar, reconhecer isso nela e falar: opas, eu envelheci e engordei, mas tu também. Nós envelhecemos juntos. Eu estou com uns quilinhos a mais aqui, mas você também. E levar aquilo na brincadeira. Aí essa pessoa se conhece, se ama do jeito que ela está, leva na brincadeira e termina os dois fazendo pudim junto e tendo um domingo feliz. Né? Então, a autoaceitação faz com que a gente aceite as nossas mudanças, e inclusive as físicas, que pelas exigências sociais não são fáceis de lidar. Tem homem que quando começa a ficar calvo não aceita. Meu papai hoje está com 82 anos. Quando na juventude alguém chamava ele de careca, ele brigava horrores. Aí eu lembro que eu com 10 anos falava assim: ai papai, mas você chamar o senhor de cabeludo tá errado, tá? Não, ele brigava comigo. Então a gente tem que se autoaceitar. Do livro Orações de Chico, olha o que é que o Chico falava. Antecedendo a oração que faço todas as noites, tenho por hábito escutar a voz da consciência. Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesmo, analisando com sinceridade tudo o que fiz durante o dia. Às vezes fico triste com o resultado da introspecção. Se o Chico ficava, eu falei: gente, hoje eu nem vou pensar, não vai dar certo. Com sinceridade, eu vou repetir que eu brinquei. Longe da influência das pessoas, procuro ouvir a mim mesma, analisando com sinceridade tudo o que fiz durante o dia. Às vezes fico triste com o resultado da introspecção salutar a que me entrego, mas não deixo que a depressão me domine. O processo do autoconhecimento, ele muitas vezes dói. Olhar para nós e perceber algumas dificuldades nossas, alguns hábitos que a gente não gostaria de ter. Tem alguém que gostaria de ter orgulho de falar assim: eu sou uma pessoa que não tem paciência? Alguém gosta? Eu sou uma pessoa intolerante. Eu tenho inveja. Quem que quer falar isso? Não é? Mas mesmo que venha essa tristezinha, opa, eu fui assim até hoje. E vamos olhar com essa bondade. Se eu já cheguei até aqui melhor, nós já evoluímos muito. Por muito pouca coisa, há séculos atrás, os cristãos eram jogados aos leões. Nós virávamos tudo comida de leão. Então hoje a gente já não mata por intolerância religiosa. Aquele que tem Deus no coração não faz isso. Existem grupos que se dizem religiosos que fazem, eles estão no caminho deles. Nós não estamos aqui falando com crítica, estamos falando que nós que estamos aqui, processando a fé, que o Evangelho de Jesus traz para nós estamos fazendo certas coisas, então nós já melhoramos. Quando eu detectar em mim alguma coisa, tem aquele momento de tristeza, é natural ter, nenhum de nós queria ter, a gente queria ser uma grande luz. Mas nessa hora, eu penso na beleza que é um palito de fósforo aceso na escuridão. Se apagar todas as luzes aqui e riscar um fósforo, aquela luz é linda. Nós ainda somos esse fósforo quando a luz acaba. Mas que a gente consiga ser cada vez uma luz mais amorosa,
uma luz que faça a gente se enxergar, para a gente reconhecer o total tamanho. Nós não podemos dar de vítima nem de coitadinho. Nós somos capazes de muita coisa já. E nos melhorarmos, por onde passar, sermos luz, de levar amor para as pessoas, compreensão, de darmos as mãos, de poder dar um abraço sem pedir explicação para a pessoa o que ela está rindo daquele jeito. Muitas vezes a pessoa não quer uma receita do que ela deve fazer. Muitas vezes naquele primeiro momento a pessoa só precisa ser acolhida. Porque querendo amar, muitas vezes nós fazemos muito isso enquanto pais e mães. A gente ama tanto que a gente não quer que a pessoa sofra. Então a gente quer dar uma receita para a pessoa seguir. Mas não é o caminho da pessoa. Muitas vezes a gente só precisa abraçar, acolher, ou abraçar com os braços físicos, ou abraçar com o nosso amor. E sempre abraçar com a nossa oração. Porque aquilo que nossos braços não alcançam, o do nosso Pai alcança. E nenhum de nós está sozinho. Muita gratidão por poder estar aqui com vocês hoje. Que cada dia a gente consiga ser um bocadinho melhor. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada.